Olá, queridos. Você se considera alguém que conduz as suas relações baseadas na verdade? E que você não somente se mostra na verdade por inteiro, mas permite que o outro também se mostre em verdade por inteiro? Eu te digo que provavelmente não. Ao contrário disso, pelo medo e pela insegurança que nós sentimos de sermos rejeitados, de sermos julgados, de sermos desprezados, por diversos tipos de inseguranças e medos, acabamos usando máscaras. Máscaras para os outros e para nós mesmos. E máscaras nada mais são do que a atitude da hipocrisia, que é essa arte de vestir máscaras, mentindo para o lado de fora acerca da realidade que acontece dentro de nós. E num ambiente de muita moralidade, onde a aparência das coisas é hipervalorizado, famílias onde aquilo que se mostra tem maior importância do que aquilo que se é na realidade, ambientes da religião, principalmente, onde sobre isso tudo se soma o medo de Deus, o medo do inferno, o medo de mostrando quem se é e aquilo que se sente, você não somente será julgado e desprezado pelas pessoas que você convive, mas você será julgado pela eternidade, será banido da figura divina. E com isso, a gente, até mesmo aqueles que se dizem muito sinceros e verdadeiros, na verdade, são pessoas que, pela sua má educação, tratam e falam o que vem na cabeça, ofendendo os outros, sem se perceberem que estão apenas mascarando, pela sua agressividade, a sua profunda insegurança e medo no ser. Só que quanto mais nós valorizamos essas máscaras e negamos a verdade dentro de nós mesmos e as realidades que acontecem dentro de nós, mais nós adoecemos, mais nós dissociamos em nós a verdade. Com isso, adoecemos e começamos a tratar e impor sobre os outros de maneira negativa e perversa, tratando e julgando os outros pelas máscaras que nós mesmos escolhemos usar. Um exemplo claro sobre isso, você percebe ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aonde ele diz que pelo excesso de dons que se manifestavam, pelos ritos que se realizavam, pelo nome de Deus que era celebrado, eles não estavam percebendo que eles estavam mascarando o ódio, a vingança, o não perdão e tudo aquilo que estava os adoecendo profundamente. Mas a gente precisa entender que a gente só vive de maneira livre e pacificada num ambiente de relações e quando nos relacionamos com nós mesmos em absoluta verdade. Mas, sendo sincero, é difícil lidar com a verdade. É difícil reconhecer para nós mesmos o quanto muitas vezes somos interesseiros, o quanto mágoas ainda carregamos dentro de nós, quanta raiva ainda sentimos uns dos outros, o quanto muitas vezes vestimos e introjetamos vitimização, autopiedade para sermos acolhidos, e o quanto de coisa que pelo medo e pela insegurança nós mascaramos porque a gente não sabe muitas vezes lidar com a verdade, com a realidade que vai nos adoecendo e roubando a nossa energia. E nessa carta, usando como exemplo
da ceia, da Eucaristia que acontecia nessa comunidade, Paulo, ele nos dá um modo, não como um rito, mas como um ensino existencial, como modo de ser, para que essas pessoas, e que a gente pode trazer para nós, experimentariam essa liberdade pacificada em si próprios e nas relações que eles desenvolviam. E ele fala que vocês precisam discernir o corpo de Cristo. E isso em duas perspectivas. A primeira é discernir o corpo como graça sacrificial revelada na cruz, aonde quanto mais o nosso coração vai acolhendo essa graça absurda e escandalosa para o mundo das moralidades, mas que nos acolhe em amor apesar de nós, que nos declara perdoados, justificados e amados de Deus, apesar de todas as incoerências que nós carregamos. Que quanto mais o nosso coração acolhe o amor de Deus, que nos justifica e nos perdoa, apesar de tudo o que Deus sabe a nosso respeito, que muitas vezes nem nós admitimos, quanto mais esse amor é acolhido dentro de nós, mais os nossos medos vão embora, mais as nossas inseguranças vão embora, e perdoados e acolhidos em amor, nós começamos a olhar com verdade para dentro de nós mesmos e lidar com tudo aquilo que muitas vezes nos adoece, mas que sabendo que sobre tudo isso existe um perdão absoluto, uma graça de Deus que nos envolve completamente, nós passamos a lidar com isso tudo sem medo, em paz, sem medo de ser. E a segunda perspectiva que a gente discerne, compreende e entende o corpo diz respeito a esse corpo espiritual que nos une, que somos todos nós, você, eu, todos nós. Onde eu entendo que a união que faz com que nós sejamos esse corpo, a mão, quando ela bate, ela agride o pé, a mão também sofre. O corpo está ligado, então não tem como a gente fazer mal ao outro sem que antes disso a gente faça mal a nós mesmos. E a mesma graça que está de maneira absoluta sobre mim é a mesma que está sobre todo o corpo. É o perdão que perdoou e redimiu e acolhe em amor todo o corpo. Então, não somente eu tenho a liberdade para ser sem medo e lidar com tudo aquilo que me faz mal, eu também te dou essa mesma liberdade, nesta mesma graça, de lidar com as suas próprias incoerências, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém, que diante dessa graça amorosa de Deus, nós somos todos de maneira absoluta iguais, perdoados, justificados e podemos lidar na verdade com aquilo que muitas vezes nós acolhemos e que nos fazem mal. Quando a gente entende isso, a gente pode examinar a nós mesmos sem medo, porque perdoados e redimidos, nós caminhamos na verdade, debaixo dessa graça de Deus poderosa. Pense sobre isso e que Deus nos ajude a, na graça de Deus, caminharmos em verdade, sem máscaras, a cada dia mais lidando debaixo da graça de Deus e permitindo uns aos outros a lidarem consigo próprios nessa mesma graça e tendo vínculos de amor, de perdão, de respeito e de misericórdia. Deus te abençoe, meu querido. E se esse vídeo de algum modo te encorajou, compartilhe com as pessoas que você gosta, tá bom? Deus te abençoe.